Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. E a pergunta que está rodando o mundo hoje é: quem matou Pregazen? Parece que essa é a pronúncia correta para o finado líder do grupo Wagner, conhecido por aqui como Perigozinho ou Prigozhin. Quem matou Prigozhin? Bem, essa imagem também está rodando o mundo. Nela vocês veem o avião em que estava Prigozhin com uma fumaça branca que indica que o avião pode ter sido abatido. Dizem as más línguas que a fuselagem do avião contém um rombo que sugere que o mesmo fora atingido por um míssil. Bem, então fica a pergunta: quem lançou o míssil? Quem derrubou o avião do líder do grupo Wagner? É claro que acusações não faltam, principalmente em relação a Vladimir Putin, outrora conhecido como Menino Veneno. Lembram do hit? Menino Veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. É porque Putin costumava ser relacionado com plutônio quando algum dissidente ficava contaminado com o tal plutônio na Inglaterra, por exemplo. Mas, nesse caso, não há provas. O fato é concreto é que Prigozhin, há 2 meses e pouco atrás, intentou uma revolta na Rússia e chegou muito próximo de Moscou, a 200 quilômetros de Moscou, com suas tropas, uma insurreição, para colocar em evidência o quanto os militares de alta patente estavam negligenciando o orçamento do grupo Wagner. Putin, naquele entonces, chegou a dizer que perdoaria Prigozhin, mas ele tinha muita dificuldade em perdoar traidores ou traição, entre outras coisas, claro. Bem, o fato é que Mikhail Podolyak, que é o conselheiro militar de Volodymyr Zelensky, disse ontem que com a queda do avião e o passamento de Prigozhin, Putin estava mandando um recado duro para as elites lá da Rússia, para a elite. Ou estão comigo sem me contestar, sem contestar a política russa, ou então, hip, ou descanse em paz. É uma alfinetada que vem lá da Ucrânia. O fato é que poderia ter sido atacado por qualquer um dos inimigos, já que não faltavam inimigos a Prigozhin, como também não faltam inimigos a Putin e a toda a Rússia. A questão é saber como os inimigos, e aí entenda-se Ucrânia ou OTAN, tanto faz, ou Polônia, conseguiriam colocar um míssil dentro da Rússia para atingir um avião, sabendo o horário, a localização e tudo mais em que estaria o líder russo. Por isso é que cresce nos bastidores a suspeita de que gente com muita informação sobre o deslocamento de Prigozhin dentro da Rússia que poderia estar eventualmente envolvida no caso. Bem, agora outra notícia importante. Esta não tem chamado a atenção, mas deveria, pelo grau de temperatura que pode colocar na panela do feijão. Vocês estão vendo aqui, esta é uma matéria do Membre de 9 de agosto, que dizia o seguinte: o canal Must See Military Frontline do YouTube publicou um relatório chinês sobre patrulhas navais conjuntas sino-russas perto do Alasca. O relatório afirma que a patrulha envia uma mensagem aos Estados Unidos de que a marinha chinesa e russa não são incompetentes e que o Oceano Pacífico já não é quintal exclusivo dos Estados Unidos. Afirma também que a China e a Rússia podem dissuadir os Estados Unidos bem à sua porta, bem no seu quintal, tal como os Estados Unidos têm feito
quando demonstra forças no Estreito de Taiwan. A matéria do Memri diz também que, segundo aquela fonte do YouTube, é evidente que a proximidade das forças navais chinesas e russas com as águas do Alasca provocou insatisfação e vigilância em Washington. Como resultado, eles enviaram 4 destroyers para rastrear e monitorar aquelas águas, mas abstiveram-se de avançar mais. Afinal, dizia o canal do YouTube, em termos de quantidade, os destroyers dos Estados Unidos não têm vantagem alguma diante da combinação Rússia-China, combinação naval. O movimento da frota naval chinesa e russa combinada em direção às águas do Alasca transmite várias mensagens. Por um lado, as marinhas da China e da Rússia não são incompetentes. Possuem ampla capacidade para conduzir operações militares no Pacífico e mesmo nas proximidades dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, têm considerado o Pacífico como sua barreira estratégica e o seu próprio quintal, aproveitando a sua supremacia marítima para agir como bem entendem, independentemente de outros países. Porém, isso já está parecendo coisa do passado. E a receita para entender o porquê é muito simples. Basta colocar alguém como Joe Biden na presidência do país mais forte economicamente e militarmente falando, que ele logo será um ator de segunda categoria. Pois é, o que está acontecendo ao que tudo indica. Vejam, por exemplo, o caso de países do Golfo, do Oriente Médio, etc. e tal, que sempre foram alinhados com os Estados Unidos, como é o caso da Arábia Saudita. Até que chega Biden ao poder e trata a Arábia Saudita como um pária, fazendo com que ela se jogue no colo de Rússia e China, ou do BRICS, por exemplo. Por falar em BRICS, vejam que interessante essa notícia dada. O bloco anunciou que receberá formalmente esses países a partir de 1º de janeiro de 2024. Argentina, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia, claro, contribuirão para a balança comercial da moeda do BRICS, com muito petróleo, evidentemente. E a Argentina, quem sabe, com o bom futebol do Boca e do River, certamente. Mas o fato é que essa adesão formal levará já em 1º de janeiro de 2024 a ter 46% da população mundial e 37% do PIB global. Mas isso, informam os próprios BRICianos, é só o começo. A ideia é tornar o bloco o mais forte do mundo, muito mais forte que o bloco hoje liderado por Estados Unidos, Europa e Austrália. Agora, voltando nessa questão do estrago que Biden e o seu Deep State fizeram nos Estados Unidos. Preste atenção, esta é outra matéria do Memri, essa publicada ontem. Diz o seguinte: do ponto de vista do Médio Oriente, ou do Oriente Médio, como queiram, parece que o momento unipolar do Ocidente terminou. Os Estados Unidos concentraram todos os seus esforços no apoio financeiro e militar à Ucrânia contra a Rússia, mas têm negligenciado outras regiões do mundo. Em primeiro lugar, o Oriente Médio. Os Estados Unidos têm estado ausentes na região e, com isso, seus aliados históricos e estratégicos no Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, começaram a buscar outros países dispostos a apoiar seus interesses. A China, que anseia muito em se tornar a principal potência global, não poderia ter esperado uma oportunidade melhor. Aproveitando o vácuo deixado pelos Estados Unidos, Pequim mediou a normalização das relações entre os dois países mais importantes da região, o Irã e a Arábia Saudita.
Washington, afinal, abandonou os sauditas na sua guerra por procuração com Teherã. Na verdade, o presidente Biden prometeu fazer da Arábia Saudita um estado pária, à luz do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Por isso, decidiram seguir o ditado. A Arábia Saudita, por isso, decidiu seguir aquele ditado. Se não puder com um inimigo, junte-se a ele. Que é o que de fato está acontecendo. Agora vejam que interessante. O chamado cobertor curto. Os Estados Unidos querem proteger Taiwan. E ao fazer isso, ao esticarem o cobertor até o Estreito de Taiwan, deixam o corpício do Alasca de fora. E é exatamente lá, naquela parte não coberta pelo cobertor, que parece, ao que tudo indica, era vista por Washington como um lugar onde jamais ninguém navegaria, exceto os destroyers americanos, está ali, frágil, descoberto. E as fragatas, e os submarinos, e os navios russos e chineses estão chegando. Parece que já está havendo, sim, um cerco ao Alasca. Mas isso é só o começo. Outro ponto importante a ser destacado aqui é que, ao que tudo indica, o Deep State considerava a fragilidade da Rússia muito maior do que a sua capacidade de sobrevivência, uma vez cortada da comunidade financeira e econômica global por conta do SWIFT. Lembram que os Estados Unidos, depois da invasão da Rússia à Ucrânia, cortou a Rússia do SWIFT? Pois é, ao que tudo indica, numa matéria publicada pelo Citizen Watch Report, o Deep State achava que a Rússia, ao ser desligada do SWIFT, quebraria, implodiria, se tornaria uma espécie de terra de ninguém, porque afinal ninguém poderia sobreviver sem o apoio ou o aval da comunidade financeira internacional que faz as suas negociações em dólares. A Rússia aguentou-se muito bem nas pernas a ponto de que agora está dando a volta por cima com essa história do BRICS. O problema é que, segundo essa matéria do Citizen, é que os globalistas ou o Deep State não tinham um plano B. Bem, diz o autor da matéria o seguinte: como previ durante muitos meses, quanto mais nos aproximamos do início da época eleitoral nos Estados Unidos, mais alto se torna o barulho para congelar o conflito ucraniano. Não era para ser assim, diz o autor da matéria, porque o Deep State considerava que, cortando a Rússia do SWIFT, esta simplesmente rolaria escada abaixo até morrer, entrando em colapso, no caos e numa possível guerra de secessão. Acontece que o tiro saiu pela culatra e o Deep State não tinha nenhum plano secundário ou nenhum plano B. Então agora, como as eleições se aproximam, os Estados Unidos, que gastaram os tubos, imprimiram dinheiro a rodo para sustentar a Ucrânia, até o ponto de chegarem às eleições, estão vendo que este apelo em salvar a pobre Ucrânia já não cola mais junto aos eleitores, que estão por aqui de ouvirem todos os dias que os preços estão subindo, que o desemprego está aumentando, que não há mais financiamento para a compra de imóveis e que todo dia Biden manda alguns pallets de dólares para a Ucrânia, além de equipamento militar. Então o tiro saiu pela culatra também em termos eleitorais. E aí? Bem aí, algum gênio lá da Casa Branca decidiu congelar a história. Vamos parar de mandar dinheiro, vamos parar de financiar a guerra, porque isso pega mal eleitoralmente. Sim, mas e como é que a Ucrânia fica agora? Bem, provavelmente esse mesmo gênio deve pensar o seguinte: a Ucrânia vai se segurando lá e tal, até passar as eleições. Tem praticamente aí 8 meses pela frente para a Ucrânia se segurar sem apoio dos Estados Unidos.
Só que o gênio da Casa Branca também não considera que a Rússia pode aproveitar essa janela de oportunidades para avançar ainda mais no território ucraniano, pegando as partes boas, os filés mignons que lhe interessam. Pobre Ucrânia, não é mesmo? Entrou com um parceiro num blefe de pôquer nada confiável. Bem, o fato é que, ao que tudo indica, realmente o eleitorado democrata já não quer saber dessa história de mandar dinheiro para a Ucrânia para salvar a democracia. Muito bem, para terminar, um aviso, um recado aos queridos amigos do canal. Muita gente me escreve dizendo: professor, eu tentei mandar um Pix pelo QR Code, mas não consegui. Tem outra forma de mandar Pix? Sim, tenho outra chave que é exatamente o meu e-mail, esse que aparece logo acima do QR Code. Belei, com 2 L's, alexandre@gmail.com. Você pode enviar o Pix também por este endereço ou por esta chave, que é o meu e-mail. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E, se possível, considere a possibilidade de tornar-se membro desse canal. A membresia mais baratinha é o preço de uma garrafinha d'água, R$ 2,99 por mês. É pouco para quem doa, mas é muito para mim. Isso nos permite continuar aqui na plataforma por mais algum tempo, já que o YouTube, parece congelou esse canal. Informa muito pouco sobre as nossas publicações, a divulgação dos nossos vídeos aqui é praticamente inexistente. Então, para continuarmos aqui, eu faço esse apelo. Torne-se membro do canal Professor Belei, divulgue os nossos vídeos e deixe, claro, se possível, também os seus comentários. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.